Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje num dia muito especial, pois nós vamos ler a palavra do Senhor e hoje é o dia 90, ou seja, nós estamos aí há 3 meses lendo a palavra de Deus todos os dias nesse projeto maravilhoso que o Senhor me concedeu de estar aqui lendo a palavra de Deus e partilhando também a minha experiência, aquilo que eu estou aprendendo segundo a vontade de Deus. Então, cara, 90 dias aí, 3 meses, é uma conquista assim muito grande, muito maravilhosa. E graças a Deus, ele tem me dado bastante saúde para continuar nesse projeto maravilhoso. Confesso aí que eu estou aprendendo muita coisa. Então, passei esses 3 meses aí lendo a palavra do Senhor. Cara, mesmo que eu estou aqui fazendo esses vídeos e falando com você que está vendo aí e contando a minha experiência, o meu ponto de vista sobre as passagens bíblicas que a gente vai lendo ao decorrer do tempo, é muito mais relevante para mim estar passando essa experiência do que para qualquer outra pessoa que talvez esteja vendo esse vídeo. Então, para mim, cara, está sendo muito incrível. Deus tem falado comigo de diversas formas através da leitura bíblica. Então, ao decorrer aí dos meus dias, desses 90 dias, muitas coisas aqui que eu li internalizaram dentro do meu coração, dentro da minha alma, e são coisas aí que eu vou levar, perdão, realmente para minha vida, cara. Então, assim, é fantástico estar nesse projeto aí, dessa leitura bíblica por durante um ano. E hoje nós estamos aqui no primeiro livro de Crônicas, tá bom? Nós vamos ler hoje do capítulo 5 até o capítulo 9. E como eu já comentei ontem, caso você não tenha assistido ontem, inclusive deixo de dica para você não perder nenhum dia, pois ao decorrer aqui dos dias nós vamos entendendo onde nós estamos no contexto aqui da Bíblia. E como eu comentei ontem, cara, nós estamos lendo aqui os primeiros capítulos do livro de Crônicas. Eles vão falar bastante sobre as descendências desde Adão. Então, vai contando a história até chegar basicamente ali em Davi e um pouco mais à frente, tá bom? Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção, apesar de parecer uma leitura monótona, tipo assim, que repete muitos nomes aqui, não que repete muitos nomes, mas basicamente o contexto das leituras é a mesma. A gente vai falar aqui de vários outros nomes que a gente já leu ontem. Hoje a gente vai continuar na mesma pegada, basicamente no mesmo tema, tá bom? Mas é muito importante a gente ler esses capítulos aqui, mesmo eles parecendo um pouco complicado, porque eles vão nos mostrar a descendência de toda a humanidade até chegar no principal personagem, na principal pessoa, né? Nem personagem é uma palavra muito feia, né? Mas a principal pessoa que já tocou as plantas dos seus pés nessa terra, que é Jesus Cristo. Então é muito importante a gente ter a consciência de que todas as pessoas que a gente vai falar aqui, elas participaram ali da descendência de Jesus. Então é muito importante a gente fazer essa leitura e prestando bastante atenção. Tudo bem? Então não tem uma explicação tão profunda nessas leituras, porque nós vamos estar falando aqui basicamente de árvore genealógica, tá? Só para você entender aí do que se trata essas leituras. Então vamos iniciar aqui, nesse dia 90 aí, já 3 meses a gente falando sobre a palavra de Deus, vamos iniciar aqui no capítulo 5. Primeiramente nós vamos falar aqui sobre os descendentes de Ruben. Filhos de Ruben, filho mais velho de Israel. Ele era o filho mais velho. No entanto, por ter desrespeitado a cama do seu pai, os seus direitos passaram para José, outro filho de Israel. Ruben não foi mais considerado como primogênito. Judá passou à frente dos irmãos e conseguiu ter um filho chefe, mas o direito de filho mais velho pertencia de fato a José. Filhos de Ruben, filho mais velho de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carme. Filhos de Joel: Samaías, Gog,
Semei, Micas, Reai, Reai, vamos lá, Reaias, Baal e Beera, que Teglat-Falazar, rei da Assíria, levou para o exílio. Era chefe dos Rubenitas. Temos que tacar de dicção em dia aqui para falar esses nomes, hein? Por clãs e agrupados, conforme o parentesco. Seus irmãos eram primeiro Jeiel, depois Zacarias, por fim Bela, filho de Azaz, neto de Sama e bisneto de Joel. O clã de Ruben ficou morando em Aroer, chegando até Nebo e Baal-Meon, para o lado oriental. Ocupou o território que vai até a beira do deserto, desde o rio Eufrates, pois tinha muito gado na região de Galaade. Na época de Saul, eles tiveram que fazer guerra contra os agarenos, em cujas mãos acabaram caindo. Os agarenos passaram então a ocupar os acampamentos que eram deles em toda a parte oriental de Galaade. Agora aqui vamos falar sobre os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben, os filhos de Gade ficaram morando na região de Bazã até Selca. Estavam em Bazã, primeiro Joel, depois Safã, Janaí e Safate. Irmãos deles, família por família, Miguel, Mozolam, Sebe, Jorai, Jacã, Zie e Eber, 7 ao todo. Filhos de Abiail, Ben-Uri, Ben-Jaroi, Ben-Galaade, Ben-Miguel, Ben-Gegezi, Ben-Gedo e Ben-Buz. O chefe da sua família era Ai, filho de Abidiel e neto de Guni. Eles ficaram morando em Galaade, em Bazã e arredores, nas pastagens do Saron, até nos seus limites. Todos eles foram registrados na época em que Joatão era rei de Judá e Jeroboão era rei de Israel. As tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, que contavam com 44.760 guerreiros entre soldados armados de escudo e espada, atiradores de flechas treinados para a guerra e prontos para a luta, entraram em combate contra os agarenos em Jetur, Nafis e Nodab. No meio do combate, clamaram a seu Deus e por terem confiado nele, Deus ouviu sua súplica e os ajudou, submetendo aos agarenos e aliados ao poder deles. Conseguiram assim tomar as riquezas dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e houve outros tantos mortos, porque essa guerra foi conduzida por Deus. Até o exílio, eles ficaram morando no lugar que tinha sido dos agarenos. Agora aqui nós vamos falar dos descendentes da meia tribo de Manassés. Os filhos da meia tribo de Manassés ficaram morando no território que fica entre Bazã e Baal-Hermon, o Sanir e o Monte Hermon. Eram numerosos, estes eram seus chefes de família: Éfer, Jeze, Eliel, Esriel, Jeremias e Odoías, e Gediel. Eram homens valentes e famosos, chefes de suas famílias. Eles, porém, foram infiéis ao Deus de seus antepassados, pois se prostituíram com os deuses dos povos nativos, que Deus tinha destruído diante deles. Então Deus de Israel incitou contra eles Pul, que é Teglat-Falazar, rei da Assíria. Este exilou Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, levando-os para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão aí até hoje. Eu estou soluçando um pouquinho aqui, deixa eu até beber uma água. Mas vamos aqui continuar firme, né? Não vamos deixar aí que as nossas fraquezas tomem conta, não. Vamos lá, vamos continuar aqui firme e forte. Nós vamos falar agora sobre os descendentes de Levi até o exílio na Babilônia. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Oziel.
Arão, Moisés e Maria eram filhos de Arão. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, pai de Abissui, pai de Bosse, pai de Oze, pai de Zaraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, pai de Aquitobe, pai de Sadoc, pai de Aquimaas, pai de Azarias, pai de Joanã, pai de Azarias. Este foi o sacerdote no templo construído em Jerusalém por Salomão. Azarias foi pai de Amarias, pai de Aquitobe, pai de Sadoc, pai de Selum, pai de Osias, pai de Azarias, pai de Saraías, pai de Josedeque. Josedeque foi para o exílio quando Javé, por meio de Nabucodonosor, exilou Judá e Jerusalém. Vamos agora entrar no capítulo 6 e nós vamos falar aqui agora sobre os clãs levíticos. Filhos de Levi: Gersam, Caate e Merari. Filhos de Gersam: Lobni e Semei. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari: Moole e Muzi. Esses são os clãs de Levi por famílias. Filhos de Gersam: Lobni, Jaate, Zama, Joa, Ado, Zara e Getrai. Filhos de Caate: Aminadab, Coré, Azir, Elcana, Abisaf, Azir, Taate, Uriel, Osias e Saul. Filhos de Elcana: Amazai e Aquimote, pai de Eucana, pai de Sofia, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeroã, pai de Eucana. Este teve 2 filhos, Samuel, o mais velho, e Abias. Filhos de Merari: Moole, Lobni, Semei, Oza, Samaá, Agias e Asaías. Agora nós vamos entrar aqui e vamos falar sobre os cantores no tempo de Davi. Vem agora os que Davi encarregou de dirigir o canto no templo de Javé, quando a arca foi aí colocada. O ofício deles era cantar diante da habitação da tenda da reunião, até que Salomão construiu em Jerusalém o templo de Javé. Daí por diante, eles exerciam seu ofício no templo, conforme o regulamento. Os encarregados do canto com seus descendentes eram os seguintes: filhos de Caate: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliel, filho de Tou, filho de Suf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Isaar, filho de Caate, que era filho de Levi, filho de Israel. À sua direita ficava o seu companheiro Asaf, que era filho de Baraquias, filho de Samaé, filho de Miguel, filho de Basaías, filho de Melquias, filho de Atane, filho de Zara, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zama, filho de Semei, filho de Jete, filho de Gersam, que era filho de Levi. À esquerda ficavam os outros seus irmãos, os filhos de Merari: Etã, filho de Cuzi, filho de Abide, filho de Maloque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Eusias, filho de Amazai, filho de Bone, filho de Somer, filho de Moole, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. A gente vai percebendo aqui que realmente eles estão falando ali da árvore genealógica. Agora que nós vamos entrar e nós vamos falar sobre os filhos de Araão entre o povo levita. Os levitas, seus irmãos, estavam inteiramente dedicados ao serviço da habitação do templo de Deus. Araão e seus filhos queimavam as ofertas sobre o altar dos holocaustos e também sobre o altar do incenso. Faziam todo o serviço das coisas mais santas, especialmente das cerimônias de expiação dos pecados de Israel, tudo conforme determinou Moisés, o servo de Deus. Filhos de Araão: Eleazar, depois Finéias, Abissui, Bosse, Oze, Zaraías,
Meraiote, Amarias, Aquitobe, Sadoc e, por fim, Aquimaas. Agora nós vamos falar aqui sobre as cidades dos levitas. São estas as moradas dos filhos de Levi, conforme as divisas de seus territórios. Para os filhos de Araão, do clã de Caate, que foram sorteados em primeiro lugar, deram Hebrom, no território de Judá, com as pastagens vizinhas. A zona rural e suas aldeias ficaram para Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Araão foram entregues as cidades de refúgio, Hebrom, Lébina e suas pastagens, Jéter, Estemo e suas pastagens, Elon e suas pastagens, Dabir e suas pastagens, Azã e suas pastagens, Bet-Sames e suas pastagens. Da tribo de Benjamim foram entregues Gaba e suas pastagens, Almate e suas pastagens, Anatote e suas pastagens. Seus clãs receberam ao todo 13 cidades com suas pastagens. Até um detalhe aqui é bem interessante porque basicamente dá um resumo de tudo aquilo que a gente já leu. Se a gente voltar aí nos outros livros que a gente leu, principalmente ali, talvez em Deuteronômio, Samuel, alguma parte do livro de Juízes também, quer ver? Isso, na parte de Juízes, na parte de Josué, a gente vai ver aqui sobre essas divisões de terras aí quando eles chegaram na Terra Prometida. Então é basicamente um resumo de tudo aquilo que a gente já estava lendo. Para os outros descendentes de Caate, foram entregues por sorteio 10 cidades, tomadas dos clãs das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Para os descendentes de Gessam, distribuídos por clãs, ficaram 13 cidades, tomadas das tribos de Issacar, Aser, Neftali e da tribo de Manassés em Bazã. Para os descendentes de Merari, por clãs, caíram por sorteio 12 cidades, tomadas das tribos de Ruben, Gade e Zabulon. Essas foram as cidades que os israelitas entregaram aos descendentes de Levi, incluindo as pastagens. Por sorteio, lhes entregaram também as cidades que eram das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim, às quais eles deram seus nomes. Algumas cidades entregues aos clãs dos descendentes de Caate foram tomadas da tribo de Efraim. Entregaram para eles também as cidades de refúgio, Siquém e suas pastagens, na região montanhosa de Efraim, Gazer e suas pastagens, Jequimaã e suas pastagens, Bet-Oron e suas pastagens, Ayalon e suas pastagens, Gat-Remon e suas pastagens, Aner e Balaã, com suas respectivas pastagens, que foram tiradas da meia tribo de Manassés. É o que foi entregue aos outros clãs dos descendentes de Caate. Dos clãs da meia tribo de Manassés, foram entregues para os descendentes de Gessam, Golã e suas pastagens em Bazã, Astarote e suas pastagens, da tribo de Issacar, Sedes e suas pastagens, Daberete e suas pastagens, Ramote e suas pastagens, Anem e suas pastagens. Da tribo de Aser foram entregues Masal e suas pastagens, Abdom e suas pastagens, Ucoque e suas pastagens, Roob e suas pastagens. Da tribo de Neftali, Sedes na Galiléia e suas pastagens, Amon e suas pastagens, Cariataim e suas pastagens. Para os outros descendentes de Merari, ficaram as seguintes cidades da tribo de Zabulon, Remon e suas pastagens, Tabor e suas pastagens, do outro lado do Jordão, no rumo de Jericó, a leste do rio. Da tribo de Ruben, Bozor no deserto e suas pastagens, Jaza e suas pastagens, Sedmote e suas pastagens, Mefaate e suas pastagens. Da tribo de Gate, Ramote em Galaade e suas pastagens, Manaim e suas pastagens, Ezebom e suas pastagens, Jazer e suas pastagens. Agora vamos aqui para o capítulo 7. Nós vamos falar aqui inicialmente sobre os descendentes de Issacar. Filhos de Issacar: Tola, Fua, Jazube e Senron. 4 ao todo. Filhos de Tola, chefes de suas famílias: Oze, Rafaías, Jeriel,
Gemai, Jebsen e Samuel. O número de guerreiros que eles tinham por famílias no tempo de Davi era, no total, 22.600. Filhos de Oze, Israías, filhos de Israías, Miguel, Abidias, Joel e Gesias. Eram 5 chefes. Sob a responsabilidade deles, haviam batalhões organizados com 36.000 soldados, repartidos conforme sua parentela e famílias. Eles tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos dos clãs de Issacar chegaram a ter 87.000 guerreiros no recenseamento. Agora nós vamos falar aqui sobre os descendentes de Benjamim. Filhos de Benjamim, Bela, Bocor e Jadiel, 3 ao todo. Filhos de Bela, Esbom, Oze, Oziel, Jerimote e Urai. Os 5 eram chefes de famílias, valentes guerreiros, somando 22.034 homens. Filhos de Bocor, Zamira, Joás, Eliezer, Elioenai, Anri, Jerimote, Abias, Anatote e Almate, todos filhos de Bocor. O recenseamento deles, feito com base nos chefes de suas famílias, deu 20.200 guerreiros. Filho de Jadiel, Balã, filho de Balã, Jeús, Benjamim, Aode, Cânana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses filhos de Jadiel se tornaram chefes de famílias, homens valentes em número de 17.200, aptos para a guerra e combate. Sufã e Ufã, filho de Ir, Azim, cujo filho se chamava Aer. Agora nós vamos falar sobre os descendentes de Neftali e Manassés. Filhos de Neftali, Jaziel, Guni, Jezer e Selum. Todos eram filhos de Bala. Filhos de Manassés, Esriel, dado à luz por sua concubina Arameia, que lhe deu também Maquir, pai de Galaade. Maquir tomou esposas para Ufã e Sufã. Tinha uma irmã chamada Maaca. O nome do seu irmão era Salfaade, que só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e lhe deu o nome de Farés. O irmão dele se chamava Sares, cujos filhos eram Ulã e Recém. Filho de Ulã, Badã. São esses os descendentes de Galaade, filho de Maquir, que era filho de Manassés. Sua irmã, Amalequete, foi a mãe de Isode, Abiezer e Moola, filhos de Sêmida, Aim, Siquém, Lesse e Aniã. Agora nós vamos falar sobre os descendentes de Efraim. Filhos de Efraim, Sutala, pai de Bared, pai de Taate, pai de Elada, pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutala e ainda Ezer e Elada. Uns indivíduos de Gade, nascidos no território, mataram esses dois últimos que tinham ido roubar gado. Efraim, o pai deles, ficou de luto por muito tempo e seus irmãos foram consolá-lo. Depois, voltou a unir-se à sua esposa. Então ela ficou grávida e deu à luz um menino, a quem ele deu o nome de Berias, para lembrar que sua casa estava na infelicidade. Filhas de Efraim, Sara. Ela fundou as cidades de Bet-Oron, superior e inferior, e também Ozim-Sara. A descendência de Efraim pertencem também Rafa, pai de Sutala, pai de Taã, pai de Laadã, pai de Amiúde, pai de Elisama, pai de Num, pai de Josué. Suas propriedades e moradias eram em Betel e arredores, Norã, a leste, Gazer e arredores, a oeste, Siquém e arredores, até Ai e arredores. Em poder dos descendentes de Manassés estavam também Betissã e arredores, Tanak e arredores, Meguido e arredores, Dor e arredores. Aí moravam os descendentes de José, filho de Israel. Agora nós vamos falar sobre os descendentes de Aser. Filhos de Aser, Genã, Jesua, Jesuí, Beria, além de Sara, irmã deles. Filhos de Beria, Eber e Melquiel, pai de Barzaite.
Filhos de Eber, Jeflate, Somer, Otã e uma irmã, Suá. Filho de Jeflate, Foseque, Bamaal e Azote. São esses os filhos de Jeflate. Filhos de seu irmão Somer, Roaga e Aba e Arã. O outro irmão de nome Elen teve os seguintes filhos: Sufa, Gemnã, Celes e Amal. Sufa foi pai de Sue, Arnafer, Sual, Beri, Jara, Bozor, Ode, Sama, Salusa, Getran e Beera. Getran teve os seguintes filhos: Jefoné, Fasfa e Ara. Filhos de Ola, Ária, Aniel e Resias. São esses os descendentes de Aser, chefes de famílias, homens escolhidos e valentes, chefes entre os príncipes. O recenseamento feito com base na capacidade militar somou 26 mil homens. Gente, pra caramba, cara. Agora aqui nós vamos falar, por isso que, antes de falar o que eu ia falar aqui, mas é por isso que a gente acha que é muita gente, mas mesmo assim a gente percebe aqui que nem citou todas as pessoas, pois só que com o recenseamento, só nessa parte aqui dos descendentes de Asa, são mais de 26 mil homens. Então você imagina, cara, a Bíblia aqui só pegou uma parte das descendências ali, porque senão não dava conta de falar sobre todos. Mas vamos aqui agora para o capítulo 8. Nós vamos falar sobre os descendentes de Benjamim agora, ok? Filhos de Benjamim: Bela, o mais velho. Em segundo lugar, Asbel. Em terceiro, Airã. Em quarto, Noá. Em quinto, Rafa. Filhos de Bela: Adar, Gera, pai de Aode, Abissui, Naamã, Aoe, Gera, Sefufã e Urã. Filhos de Aode, que foram chefes das famílias em Gaba e que foram exilados em Manaate: Naamã, Aias e Gera. Este último os conduziu cativos. Ele foi pai de Oza e Aiude. Saraim só teve filho nos campos de Moabe, depois de repudiar suas duas mulheres, Uzim e Baara. Sua nova mulher lhe deu estes filhos: Jobabe, Sebias, Mesa, Melcam, Jeús, Sequias e Marma. Foram esses os seus filhos que se tornaram chefes de famílias. Uzim tinha gerado Abitobe e Eufaal. Filhos de Eufaal: Eber, Misaã e Samate. Este foi o fundador de Ono e Lode com seus arredores. Berias e Sama eram chefes de famílias dos moradores de Ayalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gat, Sesaque. Foram eles que expulsaram os habitantes de Gat. Sesaque era irmão de Berias, Jerimote, Zabadias, Arode, Éder, Miguel, Jesfa e Joá eram filhos de Berias. Zabadias, Mozolam, Ezeci, Aber, Gesamari, Geslias e Jobabe eram filhos de Eufaal. Jacim, Zecre, Zabidi, Elioenai, Seletai, Eliel, Adaías, Baraías e Samarate eram filhos de Semei. Gesfã, Eber, Eliel, Abidom, Zecre, Anã, Ananias, Elã, Anatotias, Jefidaías e Fanuel eram filhos de Sesaque. Senzari, Sorias, Otolias, Gerzias, Elias e Zecre eram filhos de Jeroã. Esses eram chefes de famílias agrupados segundo sua parentela. Eles moravam em Jerusalém. Em Gabaon morava Jeiel, pai de Gabaon. Sua mulher chamava-se Maaca. Seus filhos foram Abidom, o mais velho, depois Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zaquer e Macelote. Macelote foi pai de Samaá, mas esses dois, ao contrário de seus irmãos, foram morar em Jerusalém, junto com seus outros irmãos. Ner foi pai de Cis, pai de Saul, que teve os seguintes filhos: Jonatas, Melquissua,
Aquinadab e Isbaal. Jonatas teve um filho, Meribaal, pai de Micas. Filhos de Micas, Fiton, Meleque, Tará e Aaz. Aaz foi pai de Joada, pai de Almate, Asmote e Zambre. Zambre foi pai de Moza, pai de Banaá, pai de Rafa, pai de Elasa, pai de Azel, que teve 6 filhos com estes nomes. Ezricã, o mais velho, depois Ismael, Sarias, Abidias e Anã. Eram todos filhos de Azel. Filhos do seu irmão Ezeque, Ulã, o mais velho, Jeús, o segundo, Elifalete, o terceiro. Os filhos de Ulã eram guerreiros valentes, atiradores de flechas. Seus filhos e netos aumentaram muito, chegando ao número de 150. Todos esses eram descendentes de Benjamim. Agora vamos entrar aqui no capítulo 9. Até um detalhe aqui que eu me lembro, cara. Eu acho que eu já até comentei isso aqui em alguns vídeos anteriores, mas não tenho certeza absoluta. Antes de entrar aqui no capítulo 9, eu lembro que teve uma época, porque eu sempre gostei muito da Bíblia, né? Sempre me apresentaram muito bem a Bíblia. Então, desde criancinha, eu gostava muito de ler a Bíblia, de saber as histórias bíblicas e tudo mais. Eu lembro que teve uma época, eu era bem novinho, eu chutei que eu tinha no máximo, uns 10 anos, 11, por aí, talvez até mais novo do que isso. Aí eu lembro, cara, de ter pegado a Bíblia uma vez, a Bíblia de uma pessoa da minha família, e eu comecei a folhear a Bíblia assim e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, por que eu não invento de ler a Bíblia completa, hein? Eu era bem novinho nessa época. E aí, cara, eu comecei a ler alguns livros, e pra quem é, tipo assim, criança, cara, nessa idade, as leituras bíblicas são muito complicadas. Se pra mim hoje, de estar lendo aqui esses nomes, né, e parecer que, poxa, não tá fazendo nenhum sentido, imagina pra mim naquela época. Hoje eu sei que faz todo sentido a gente saber das descendências aí até chegar no nosso rei, que é o nosso Jesus Cristo. Só que, mesmo assim, é uma leitura um pouco complicada, a gente não pode negar, né? Agora você imagina, cara, eu lembro que eu acho que eu devo ter lido alguns dias e falei assim, cara, eu não tô entendendo nada. Eu lembro dessa situação, cara. Eu comecei a ler assim alguns livros. Eu acho que deve ter até começado no livro de Gênesis. Aí começou a ficar muito complicado. Eu tava entendendo nada que as passagens estavam querendo dizer. Então era uma leitura um pouco complicada. Mas foi bem interessante aí porque eu venho lendo assim essas coisas agora e vou me recordando quando eu tentei ler quando era criança. E é bem interessante aí porque a gente percebe que ao decorrer do tempo Deus vai nos amadurecendo, né? Através das graças dele, ele vai nos amadurecendo e vai nos mostrando que não é complicado ler a Bíblia. Se nós realmente estivermos conectados com ele, né? E estivermos também com muita disposição, dedicação de nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus, cara, a gente consegue sim ler a Bíblia, mesmo talvez não entendendo tudo, até porque a Bíblia, poxa, são mais aí de mais de 70 livros na Bíblia, então assim, cara, sempre a gente vai ficar com dúvidas, né? A gente sempre vai ter alguma coisa ou outra ali que a gente não vai entender, e a gente poderia, poxa, um livro que foi escrevido tantos anos atrás, cara, nós poderíamos ficar aqui a nossa vida inteira e nós não saberíamos explicar a Bíblia por completo. Mas é bem interessante porque eu vou lembrando aí, recordando, e vem sempre na minha cabeça de tipo assim, poxa, aquela criancinha com seus provavelmente 10 anos de idade aí, cara, que tinha um sonho de ler a Bíblia completa, hoje ela está aqui, mais um dia, hoje eu tenho aí 23 anos, então se passaram mais de 10 anos, vamos supor aí que eu estava com 10 anos na época que eu pensei em ler a Bíblia completa, são aí 13 anos, cara, de diferença, e hoje eu estou realizando talvez aí estou realizando, ainda não realizei completamente, estou no processo de realizar, estou na caminhada segundo a vontade de Deus, mas é bem interessante que eu olho para trás e vejo que aquele sonho daquele molequinho que queria ler a Bíblia completa está se concretizando dia após dia. Então, ó, Vitor aí de 10 anos atrás, cara, eu sei que você não estava entendendo nada do que a Bíblia estava querendo dizer para você, mas graças a Deus você se permaneceu firme e está aqui hoje para poder ler novamente e tentar entender, mesmo com as suas dificuldades e as suas limitações.
Então, é só um recado que eu deixei para você. Se talvez você acha que ler a Bíblia te traz preguiça, te traz cansaço, quero dizer que isso são coisas que o maligno tenta instaurar dentro da nossa vida. Não dê ouvido para as coisas do mal, dê ouvido para o Senhor, para o amor de Deus, e vamos colocar as nossas leituras bíblicas em dia, tá bom? Então vamos aqui continuar firmes, porque ainda falta o capítulo 9, para a gente poder terminar de ler aqui. Vamos lá. Capítulo 9 aqui, nós vamos falar agora sobre a população de Jerusalém depois do exílio. Todo Israel foi registrado em genealogias e estava inscrito no livro dos reis de Israel e Judá, quando, por causa de suas infidelidades, foi levado para o exílio na Babilônia. Os primeiros israelitas a residir em patrimônios e cidades foram os sacerdotes, os levitas e os doados. Em Jerusalém ficaram morando alguns descendentes de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Dos descendentes de Judá ficaram Otei, filho de Amiúde, filho de Anri, filho de Onrai, filho de Bani, filho de Farés, filho de Judá. Dos Selanitas, Asaías, o primogênito e seus filhos. Da descendência de Zara, ficaram Jeuel e seus irmãos, no total de 690 pessoas. Dos descendentes de Benjamim, ficaram em Jerusalém Salo, filho de Mosolã, filho de Oduías, filho de Azana, Joabnias, filho de Jeroã, Ela, filho de Oze, filho de Mocore, Mosolã, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Gebanias. Com todos os irmãos por famílias, somavam no total 950 pessoas. Todos esses homens eram chefes de família. Sacerdotes que ficaram: Jedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Osias, filho de Mosolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitobe, que era chefe no templo de Deus. Também Adaías, filho de Jeroã, filho de Fassur, filho de Melquias, Maazai, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Mosolã, filho de Mosalamote, filho de Emer, além dos irmãos, chefes de famílias, eram no total 1.760 homens aptos para a guerra, todos encarregados do serviço no templo de Deus. Levitas que ficaram: Semeias, filho de Assub, filho de Esricam, filho de Azabias, dos descendentes de Merari, Bacar, Ares, Galal, Matanias, filho de Micas, filho de Zecre, filho de Asaf, Abdias, filho de Semeias, filho de Galal, filho de Iditum, Baraquias, filho de Asa, filho de Elcana, que morava nas aldeias dos Netofatitas. Porteiros que ficaram: Selum, Acube, Telmon e Aimã, com seus irmãos. Selum, o chefe, permanece até hoje junto à porta real do lado leste. Os porteiros dos acampamentos dos levitas eram os seguintes: Selum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Cora e seus irmãos de sangue, da mesma família dos coreitas. Dedicavam-se ao serviço litúrgico, guardavam a porta da tenda, enquanto seus pais, responsáveis pelo acampamento de Javé, guardavam a entrada. Finéias, filho de Eleazar, foi o chefe deles, que Javé esteja com ele. Zacarias, filho de Mosolamias, foi o porteiro da entrada da tenda da reunião. Os porteiros escolhidos para guardar a entrada da porta eram ao todo 212. Estavam agrupados em suas aldeias. Davi e o vidente Samuel os colocavam como porteiros, por causa da honestidade deles. Eles, isso, olha para você ver que bacana, né? Por causa da honestidade, eles tinham aqui um privilégio muito grande de proteger ali a tenda da reunião. Então é sempre muito importante a gente ser honesto, pois primeiramente nós vamos estar agradando Deus e obviamente a gente vai ter aí mais tarefas, vamos assim dizer, diante dos homens, pois a honestidade é que nos forma aí homens de Deus. Ser honesto, aqueles que não criou, né?
que é Jesus Cristo. Eles e seus filhos se tornaram porteiros responsáveis pelas portas do templo de Javé, ou seja, a casa da tenda. Os porteiros ficavam voltados para os 4 lados, nascente, poente, norte e sul. Os irmãos que estavam nas aldeias deviam revezar-se, de semana em semana, para ficar 7 dias com eles, pois os 4 porteiros mais fortes ficavam aí constantemente. Eles eram levitas e cuidavam dos cômodos e provisões do templo de Deus. Dormiam na vizinhança do templo, pois tinham obrigação de guardá-lo. Eram eles que abriam as portas toda manhã. Alguns deles eram encarregados dos objetos do culto e tinham que conferir os objetos que chegavam e saíam. Outros eram encarregados do material de consumo, coisas sagradas como farinha de trigo, vinho, azeite, incenso e perfumes. Quem misturava as essências para preparar os perfumes eram os sacerdotes. O levita Matatias, filho mais velho de Silum, descendente de Coré, por causa de sua honestidade, ficou responsável pelo que era feito nas assadeiras. É para você ver, a honestidade nos leva para caminhos honrosos. Alguns das famílias dos descendentes de Caate ficaram encarregados de substituir, todo sábado, os 12 pães colocados em ordem no santuário. São esses os cantores, chefes de famílias da tribo de Levi. Moravam nos alojamentos do templo e eram livres de outras funções, porque estavam a serviço dia e noite. São esses os chefes de família da casa de Levi, conforme seus clãs. Todos moravam em Jerusalém. Agora nós vamos aqui, para finalizar, com a nossa leitura do dia de hoje, nós vamos falar sobre os descendentes de Saul. Em Gabaon morava Jeiel, pai de Gabaon. O nome da mulher dele era Maaca. Aí moravam o seu filho mais velho, Abidom, e também Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Macelote. Macelote foi pai de Samaã. Ao contrário de seus irmãos, estes últimos moravam com os outros irmãos em Jerusalém. Ner foi pai de Cis, que foi pai de Saul. Saul teve estes filhos, Jonatas, Melquissua, Abinadab e Isbaal. O filho de Jonatas se chamava Meribaal, pai de Micas. Filhos de Micas, Fitom, Meleque e Taraá. Asaz foi pai de Jara, pai de Almate, Asmote e Zambre. Zambre foi pai de Moza, pai de Banaá, pai de Rafaías, Elasa e Azel. Azel teve 6 filhos, Esricã, o mais velho, Ismael, Sarias, Abidias e Anã. São esses os filhos de Azel. Então aqui a gente finaliza a leitura do dia 90, 3 meses aí, que nós estamos lendo a palavra do Senhor, graças a Ele, e a gente vai percebendo que ao decorrer do tempo nós vamos aprendendo muito e muito mais coisas. Então aqui, para a gente poder finalizar, a palavra que mais me chamou a atenção aqui, apesar de termos lido aí bastante coisa, mas é a honestidade, cara. Honestidade é algo muito importante, é um privilégio aí que Deus nos dá e é algo que a gente tem que cultivar em nosso coração, ser honesto com as nossas coisas, com as nossas responsabilidades, ser honesto com Deus, com as coisas sagradas, pois a honestidade tende a nos levar cada vez mais próximo de Deus. Ser honesto é ser fiel ao nosso Criador, é ser fiel ao nosso Deus vivo e amá-lo sobre todas as coisas, tá bom? Então vamos ser honestos, apesar de num mundo aí tão desonesto, hoje em dia, honestidade é um dom aí que a gente tem que preservar dentro do nosso coração para a gente se sair aí dessa bolha de pecado que o mundo nos entrega. Então vamos ser honestos com Deus para a gente poder ser honesto nessa terra também, tá bom? Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e aí amanhã nós estamos aqui firmes e fortes para continuar com a leitura bíblica, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até mais.